A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma palavra que eu trago da parte de Deus para o vosso coração. Na segunda carta, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Começando o primeiro capítulo, no verso 3, onde vai mostrar a aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Paulo se preocupava com Timóteo e vemos que esta palavra traz para nós um incentivo também a nós permanecermos firmes na fé. Dizendo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo, escrevendo esta carta a Timóteo, dizendo para ele, né, sobre as suas orações, sobre as suas lágrimas, e lembrando também, né, que tinha desejo de ver ele, né, lembrando dele, falando que encher de gozo, de alegria, de ter que saber que Timóteo estava firme na fé. E aqui nós vamos ver, né, que ali trazendo a memória da fé, que não era fingida, mas uma fé, a qual a fé é verdadeira. O que Deus quer achar em nós também, nesses últimos dias, viver essa fé genuína, a fé em Cristo Jesus, como Paulo via na vida de Timóteo. Chegou a expressar da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo. Então nós vemos que já vinha um passado dele tremendo, né, que os seus pais serviam a Deus, né? Nesta palavra nós vemos isso. E diz ainda mais, porque esse motivo te lembro de que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo, creio que ministrou sobre ele, né, através das suas mãos, impondo as mãos sobre ele, impondo os dons de Deus sobre a vida de Timóteo. Então, muitas vezes, o Senhor também já tem dado esses dons na sua vida, para que você também seja um instrumento nas mãos do Senhor, né? E fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Para que não venha ter esse mesmo espírito que teve Timóteo, servindo a Deus, como serviu, né, de coração. Fala que num amor não fingido, mas um amor verdadeiro, né, que Timóteo serviu. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o teu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século, a que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo, doutor do gentil, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da Santa Palavra, que de mim tem ouvido na fé, no amor, e não há amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo, Hermogêneo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onísfero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a ele a Roma, com muitos cuidados, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericordiando o Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabe tu. E aí a carta vem expressando para Timóteo sobre os cuidados de ele guardar a palavra, de praticar a palavra de Deus, de colocar em prática na sua vida. Como Deus também fala no dia de hoje conosco, sobre guardar essa palavra, vivemos essa palavra. Temos também exemplo dos nossos irmãos no passado, que deixaram também um legado para nós, pessoas que nós podemos espelhar nele também. Eu creio que Timóteo se espelhou em Paulo, porque Timóteo foi o filho na fé de Paulo, e Paulo mesmo preso, mandando ali as suas cartas, as suas epístolas, para que Timóteo se fortalecesse no Senhor, né? Vivesse esta palavra a cada dia, porque sabemos que aquilo que Deus colocou para nós é para nós vivermos esta palavra, mesmo em meio a tantas coisas, tantas corrupção, principalmente muitos banindo o Evangelho de Cristo, pregando um Evangelho fácil, um Evangelho que não muda, um Evangelho que não transforma, um Evangelho que não salva, né, mais para o ego próprio. Mas Paulo preocupava muito dele viver na palavra ali, Timóteo viver a vontade do Senhor, porque que fala que por este motivo te lembro de que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque deixou um legado para ele através dos dons de Deus na vida de Timóteo. Nós vemos que isso aí é o que Deus quer de nós hoje, pessoa cheia da graça, cheia da unção, cheia do Espírito Santo, para anunciar a palavra, para pregar o Evangelho para aquele que ainda não ouviu, ou até mesmo para aquele que já ouviu, mas para você testificar das maravilhas de Deus. Não ter vergonha do Evangelho de Cristo, não. Ser contribuinte desta palavra para aquele que ainda precisa. E aqui fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Tudo conforme a palavra nos explica. A palavra não pode ser salgada demais, ou não ter também o sal. Ela tem que ser equilibrada. Então o Evangelho, ele traz o equilíbrio para a nossa vida. Andar em moderação, vivendo nesse mundo, mas não sendo contaminado pelo mundo. Vivendo também na presença do Senhor, mas não querendo ser mais santo do que o outro. Mas sendo, né, uma vida temperada, uma vida guardada com Deus, uma vida regenerada dessas coisas desse mundo, vivendo novidade de vida através da palavra de Deus, a instrução de Deus para a nossa vida. Paulo deixando para Timóteo, mas hoje alcançando a nossa vida. Então essa palavra teve êxito, né? Lá no passado, de um transferindo para o outro, e chegou até nós, gentil, que não conhecíamos a palavra, mas hoje temos o privilégio de receber ela em nosso coração. E aqui fala, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E fala para sermos participantes das aflições de Cristo, porque Cristo passou por muita aflição, como Paulo passou também. Deixou exemplo também do sofrimento que Paulo passou nas suas viagens missionárias, por onde Paulo andou pregando essa palavra. Vemos que Paulo sofreu naufrágio, sofreu muitas das vezes noites que não tinha como, né, uma coberta para dormir, sentiu frio, sentiu fome,
Então nós vemos também esse sofrimento de Paulo por causa da palavra. Vemos que, outrora, Paulo perseguia o povo de Deus, era um perseguidor, mas quando ele teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, a sua vida transformou. Então teve mudança de vida. Aquele que era perseguido passou agora a ser, aquele que perseguia passou a ser perseguido, por causa da palavra de Deus. Então eu e você, quando somos servos do Senhor, passamos muitas das vezes a ser perseguido por alguém que não aceita, que não concorda com esta palavra, mas nós temos que viver ela, não se envergonhar, não. Se alguém perguntar se é cristão, sou cristão, sim. Sirva um Deus vivo, um Deus que morreu por mim, um Deus que entregou a sua própria vida por amor da minha vida. Então, se hoje nós testificamos desse Cristo, não é para nós envergonhar, não. É para nós termos essa liberdade de anunciar essa palavra como ela é. Ainda que venha, né, muitas das vezes, ser dura o coração do homem, mas a palavra tem que ser pregada. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, não tem outro caminho a qual o homem pode ser salvo a não ser por Cristo. Mas através de nós conhecermos, através de nós entendermos, compreendemos o mistério da salvação, o plano de Deus para nós, como Paulo, né, deixou exemplo para Timóteo ali, explicando para ele sofrer as aflições. E aqui fala, ó, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro seu, antes participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Então foi alcançado pelo Senhor as nossas vidas também. Então hoje nós podemos testificar das maravilhas do Senhor. Falar de Deus, sermos fiel com Deus, sermos obedientes à sua palavra. Aqui é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe o que é a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o Evangelho tem que ser anunciado. O que é Evangelho? É boas novas, é notícias boas que traz para o homem, conhecimento, a salvação da vida dele, a libertação, o perdão do pecado, através de Cristo Jesus. Essa é a boas novas, que muitos precisam ouvir ainda, que ainda só têm ouvido as más notícias, mas as boas notícias é essa, que Jesus veio para buscar, para salvar aquele que se havia perdido. Então temos que transmitir essas boas novas àquele que ainda não conhece, pegar o exemplo de Paulo, passando para Timóteo e hoje deixando para nós também, através dessas epístolas, nós aprendemos com eles o quão importante nós sermos obedientes à palavra e sermos praticantes dela, para que outros também possam ser alcançados por esse evangelho maravilhoso. E dizendo mais ainda, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor gentil. Paulo foi tudo isso. Foi pregador, né? O Senhor levantou ele como apóstolo e também como doutor do gentil. Era um homem que tinha todo o conhecimento das leis, ele tinha a liberdade de pregar esta palavra com graça, com sabedoria e com entendimento das coisas do Senhor. Então Deus o constituiu ele para isso, para ser uma testemunha viva do Senhor. E dizendo mais ainda, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até a sua vinda. E assim também somos nós, até o Senhor vir nos buscar, o Senhor nos levar antes, que nós venha estar guardado dentro dessa palavra. Sejamos participantes, praticantes desta palavra, se o Senhor nos vier individualmente para nossas vidas. Então devemos entender isso, como é tremendo o mistério da salvação para nossas vidas. Sabemos que a palavra instrui, ensina nós
como devemos prosseguir, como devemos caminhar, como devemos estar com Cristo, em meio a tudo isso que nós vemos acontecendo hoje, mas não podemos desfalecer. A palavra é fiel. Dizendo mais ainda, conserva o modelo da sã palavra, que de mim tem ouvido na fé, no amor que há em Cristo Jesus. É a sã doutrina. A Bíblia fala lá em Gálatas, se vier alguém pregando um outro evangelho, a que não seja aquele que nós ouvimos, esteja ele como anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, não dê crédito, porque o evangelho que nós aprendemos de Cristo é esse, que Jesus veio para buscar, para salvar aquilo que se havia perdido. O Senhor veio para nos perdoar de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade, dando a sua própria vida por nós. Então é isso que é o evangelho de renúncia, o evangelho de sofrimento, o evangelho que traz para nós o entendimento que nós não vamos viver um mar de rosa aqui não. Vamos passar por luta, por aflição, passar por angústia, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por isso que a nossa vida, a nossa fé tem que permanecer nele. Não podemos focar a nossa vida para com o homem, para com aquele que está na frente. Sabemos que ele é um exemplo para nós, sim, mas nosso foco é Cristo. Para ele que nós devemos olhar, porque dele não há defeito nenhum. Mas o homem é falho, o homem é pecador, o homem pode deslizar, o homem pode cair, mas Cristo não. Então, quando nós aceitamos a fé, não aceitamos a fé por causa do homem, mas por causa de Cristo. Porque foi ele que entregou sua vida por nós. Então, o nosso foco é ele, o nosso foco é o Senhor. E vamos ver que nesse mundo teremos diversidade, tudo isso passaremos. Mas a nossa meta é o céu. E através de quem? De Jesus. Então, nós temos que olhar para ele, autor e consumador da nossa fé, somente para Cristo. Dizendo mais ainda, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então você tem a habitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermafrogênio. O Senhor conceda misericórdia. Paulo ainda lembrando aquele que apartaram dele, que Deus tivesse misericórdia dele, como nós pregamos o evangelho hoje para a pessoa e muito não quer dar o crédito, que Deus tem misericórdia dele, não é para nós julgarmos ele, não é para nós condenarmos, não, mas que Deus venha ter a mesma misericórdia que tem tido conosco, tenha com esses irmãos também, E aqui a palavra fala, misericórdia à casa de Onísfero, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias, antes vindo a ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabe tu. Aí, se nós entrar no capítulo 2, o que Deus vai fazer? Vai falar aqui através da palavra mesmo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Somente nele. É no Cristo que nós vamos ter êxito, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter graça de Deus para caminhar. Porque, falou, o que de mim, entre muito testemunho eu vi, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar ao outro. Aí fala, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Sofrer. Então o evangelho não é facilidade. O evangelho não é uma porta larga. O evangelho é porta apertada. Mas se nós permanecermos na nossa obediência com Deus, ainda que na nossa fraqueza, ainda reconhecendo também nossos pecados, nossas fraquezas, sempre se humilhando perante o Senhor, sabemos que naquele dia nós obteremos a coroa incorruptível que o Senhor tem preparado para nós. Um atleta aqui, ele corre e ganha uma coroa, mas um troféu, mas é corruptível, não tem valor algum. Mas o cristão não. Ele sabe que naquele dia ele vai receber
o troféu, né, que é o galardão que Deus tem preparado para ele. Então, vale a pena nós sofremos com o Senhor e permanecemos firmes nele. Que Deus os abençoe. Fique com esta palavra para o teu coração nesse dia. Amém?